Glória a Deus. Coloque meus irmãos capazes do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus num grande coral, numa só voz, todos juntos. Para mim é um privilégio, irmão, estar aqui nessa noite. É mais um sonho realizado. Deus se realiza sonho. Isso é um privilégio para o irmão Givanildo. Vamos expressar a alegria da nossa salvação nesta noite, através desse louvor. Amém? Louvado seja Deus. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Ai, como eu seria tão feliz assim. Oh, aleluia! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Respirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela. É falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, mas creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, oh, aleluia, o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Segura aí. Aleluia, toda a igreja, irmãos. E um dia também, toda a igreja, aleluia. Oh, aleluia, o verei face a face. Um lindo coral, irmão. É assim que vai ser no céu, se eu crer. Oh, aleluia. Adore, irmão, aleluia. Oh, Jesus. Oh,
Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que Ele volte logo, né? Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus, que será pregada pelo pastor Paulo Roberto. Pastor Paulo Roberto, dos vice-presidentes da igreja, pastor dirigente da sede da Regional 2, estará aqui ministrando a palavra de Deus. Casada com a nossa irmã Letícia, que está ali, pai de 3 filhos maravilhosos, né? Vinícius, Wagner e Paulo. Ouça o que Deus tem a nos dizer nessa noite. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Meus amados irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade ao nosso presidente, pastor Clementino, a diretoria, e a todos os irmãos e irmãs da Regional 5, de outras igrejas, aos irmãos que nos ouvem pelas redes sociais, que Deus seja glorificado por cada um. Uma bênção, um prazer, não só por poder ministrar, mas por estar adorando a Deus, e é tão maravilhoso. Eu acho que vocês estão já satisfeitos com a graça de Deus sendo derramada, mas vamos aproveitar a oportunidade alguns minutos, e como sempre, eu sempre ofereço a vocês a oportunidade para ministrar, para que naquele grande dia ninguém diga que não teve a oportunidade. E aqui é um texto muito conhecido dos irmãos, que é uma historinha bem fácil. Essa historinha todos sabem contar, que a maioria aprendeu desde criança, departamento infantil, as tias do departamento infantil sabem contar essa história. Então, é a oportunidade imperdível para você vir contar a história aqui de Davi e Golias. Alguém se habilita a contar essa história? Certamente poderá contá-la melhor do que eu. Ninguém quer contar a história de Davi e de Golias? Então, vamos contar essa história. Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 17, para uma mensagem que me veio à mente, ao coração, para comunicar com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, e eu escolhi alguns versículos aqui para ler aos irmãos, embora o sermão esteja incluso em todos os versículos deste capítulo. São 58 versos, eu vou ler, e à medida que eu ler, eu vou falando para os irmãos. Então, os primeiros 3 versos, 1, 2 e 3. Os filisteus ajuntaram os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas do outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Versículo 8, 9, 10 e 11. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Esse era a proposta. Disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. Verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu
para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Verso de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Verso 41 a seguir. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E o último verso, o 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Bom, eu dei oportunidade para vocês contar a história melhor do que eu. Vocês não quiseram. Mas, queridos, se nós não tivéssemos os 66 livros como nós temos na Bíblia, que reúne várias histórias, 66 livros, a Bíblia, ela reúne várias histórias. E dentro da grande história, que é a história de Deus, que está contada de Gênesis a Apocalipse, nós temos pequenas histórias, histórias como essa e como outras histórias. Se nós lêssemos apenas sobre essa história, a história de Davi e o gigante Golias, teríamos o final, com o triunfo de Davi e dos israelitas, e o fracasso de Golias e todos os filisteus. E essa história acabaria e tudo estaria encerrado. Como qualquer conto, qualquer livro, qualquer filme, seria assim. Aliás, são como essas histórias são contadas. Elas contam este episódio e a história se encerra ali. Davi, o valente, que venceu o gigante. Essa história é encenada, é falada em várias linguagens, é produzida, dramatizada, se torna, então, best-sellers, e as pessoas vão sempre ouvindo essa história, que vai sendo sempre contada ou pregada de alguma forma, para que as pessoas conheçam. Essa história fica fazendo parte de todas as nossas histórias. Porém, nós temos os 66 livros, com várias outras histórias, e uma história como essa dão sequência a outras grandes histórias, que é a história de Deus. Ou seja, dentro da história de Deus, essa história não acabou. Foi só uma pequena batalha, uma pequena guerra, diante de inúmeras guerras que estavam por vir,
que o povo de Deus enfrentaria e que Deus continuaria sendo um Deus que salva, um Deus que opera, um Deus que transforma, um Deus que vence, um Deus que luta por nós e luta conosco também. É o Deus de Israel, esse Deus que está sendo glorificado. Esse é o propósito dessa pequena história, glorificar um Deus de grandes batalhas e de grande história que reina e reinará para todos sempre. Essa história é uma sequência da grande história de Deus, a história da redenção. Aqui foi um reino transitório, um reino que passou, que foi o reinado de Saul, que passou, depois veio então, dentro do período da monarquia, Davi, Salomão e outros reis. O período dos reis, que está lá, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas também. O Deus que vence, o Deus que triunfa. E esta história está aqui, desde Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, as grandes histórias para o povo de Deus saber. Cada uma delas, Deus está triunfando, vencendo, dando esperança de um Redentor. Como lá no Gênesis, a história não parou aqui com o pecado entrando no mundo. Ali foi só uma partezinha da história. Para muitos acabou o plano de Deus. O diabo então tentou, o homem caiu. Não, Deus assume o controle novamente. Deus mostra, eu estou no controle, o Redentor está por vir. Nascerá um que vai vencer para todo sempre. Aleluia, como todas as histórias da Bíblia. Um breve relato de Davi, ele já havia sido ungido como rei no capítulo anterior, no capítulo 16, e no capítulo 14, os versos que se seguem, como no verso de número 52, havia por parte do rei Saul um anseio por homens valentes, porque a guerra estava evidenciada contra os filisteus, um dos maiores inimigos de Israel na época do rei Saul. E Saul estava sempre procurando um homem, alguém que surgisse, estava sempre em busca. Davi é ungido pelo profeta Samuel, escolhido dentre os seus irmãos na casa do seu pai Jessé. Saul age neciamente, como vocês conhecem a história, e Deus não confirmou o reinado que deveria ser confirmado, o reino de Saul. Ele foi escolhido por Deus, o texto é bem claro em falar estas coisas, mas no decorrer do seu trabalho, do seu serviço como rei, ele deixou de observar algumas coisas. Então, Deus tirou esta ascensão do reinado de Saul e de seus filhos e o transferiu a Davi. Deus levanta um homem, conforme nós conhecemos, bem antes dele ser ungido rei, as promessas de Deus, os anseios de Deus, numa linguagem humana falando a vocês, sobre alguém que fizesse a vontade dele. A expressão do texto é segundo o coração, ou seja, aquele que realizaria os atos proféticos de Deus e cumpriria cabalmente a vontade de Deus. É nesse sentido essa expressão. Isso significava que o reinado passaria para a linhagem de um homem, no caso Davi, permaneceria para sempre, um reino que jamais terá fim. Diga-se de passagem que o reino, o trono que Jesus se assentará escatologicamente, lá no período do milênio, será então esse trono que Deus prometeu que jamais teria fim, a linhagem de Davi, e vai se cumprir em Cristo aqui na terra. Ele sentará como descendente de Davi no trono que foi prometido aqui, como parte desta grande história de Deus. Esse fato de Deus ter escolhido a Davi não significa que teve erros no plano de Deus e na vontade, porque Deus não erra, Deus segue o seu plano, então não tinha um plano B.
A queda de Saul, ou a desobediência, deu oportunidade para Deus trabalhar, porque Deus trabalha de várias formas. Por exemplo, você deve conhecer inúmeras pessoas que parecem ser insubstituíveis, e você diz, não, se essa pessoa não existir mais, então acabou toda essa obra. Deus, ele não tem um plano B, Deus tem a sua vontade estabelecida. Ninguém ousará de aniquilar os planos de Deus. Ninguém é insubstituível, porque Deus é aquele que é dono de todos os espaços. Nós só fazemos parte desse espaço de Deus momentaneamente. Davi seria o rei que cumpriria essa vontade perfeita de Deus. Seu destaque como valente guerreiro, músico, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha coragem, esses fatores só deram ocasião para ele ser escolhido para estar dentro do palácio de Saul. Só essas ocasiões. Israel estava em guerra, e nesse momento que nós lemos no texto, Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. E surge então Golias, que representava o orgulho dessa nação. E a proposta era o seguinte, como nas guerras gregas e as romanas, 2 pessoas, 2 reis, 2 príncipes, 2 generais costumavam lutar, e aquele que vencesse, a vitória era de todo o povo. Então, um vencia e todo o povo vencia, o povo não precisava lutar, guerrear uns contra os outros. Então, ao invés de morrer milhares e milhares de soldados em uma batalha, 2 pessoas, elas definiam quem iria vencer e quem iria perder o reino. Assim, Golias, usando essa estratégia, ele então afrontou o povo, dizendo, olha, vocês me dêem um homem. Ele foi arrogante mesmo, porque, primeiro que Saul, ele temia os inimigos, e o povo de Israel, vocês vão notar que eles estão amedrontados, e Golias vai fazer isso por 40 dias. 40 dias, então imagine uma pessoa te provocando 40 dias. Meia hora já irrita, imagine 40 dias, todo dia provocando. Cadê o homem? Ô, seus covardes, cadê vocês? Eu estou aqui, eu sou um só. Eu estou esperando, quando é que você vai aparecer? 40 dias ali provocando e nada. Até que Davi, ele vai ver os seus irmãos a pedido do seu pai, e ele então, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Seus irmãos olham para ele, o que você está fazendo aqui, menino? E aquela coisa que vocês conhecem no texto da historinha. Então, Davi fica sabendo da promessa ali, se tiver um homem que vencer esse gigante, esse homem terá aí alguns privilégios, ele vai ter a vida aqui no palácio, vai ter propriedades, vai casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar impostos. Quem não queria essa proposta? Só pelo último aqui, nós aceitaríamos muitas coisas. E o texto, então, eu dividi em algumas partes, que está dentro da história. Saul estava à procura de um homem valente e guerreiro, quando então surge Davi, o jovem Davi. Dos versículos 1 até o versículo 11, o desafio do gigante. Versículo 8, olha, me dê um homem para lutar. Os versículos 12 até o 39, surge esse homem, Davi, que há aqueles que se escondem, os que se oferecem, os forçados a se alistarem, os alistados, e os que o Senhor escolhe. Certamente Deus colocou Davi ali por perto para saber o que estava acontecendo e se colocar ali onde Deus queria, dentro da história de Deus. Era Deus trabalhando. Vocês observem que quando Davi ele é ungido a rei, no capítulo 16, Saul já o pega para ir para o palácio, como vocês conhecem, tocar, ele estava atormentado e tudo. E o texto nos diz que Davi, ele ficava um período no palácio, ele continuava a apacentar as suas ovelhas. Então ele trabalhava, ele tinha 2 empregos, tinha o no palácio e ele continuou ali nas ovelhas.
Ele não deixou o seu ofício, a sua profissão de cuidar das ovelhas ali. Mas ele passou a conhecer o palácio e saber o que era a vida dele fora do palácio e a vida dentro do palácio. Acontece, então, o encontro de Davi com a guerra. Até então, ele não sabia lidar, né? Ele, sim, era forte e valente, mas ele lidou com outras coisas. O leão e o urso ele venceu. Aquilo dava a ele uma certa segurança e uma valentia. Mas, como Saul mesmo disse, e os seus irmãos, ele não estava apto para guerrear. Ele não era homem de guerra, de espada. É tanto que Saul ofereceu uma armadura a ele, e ele testou aquela armadura e ele não tinha jeito mesmo, né? Ele não tinha jeito de guerreiro, mas ele era o guerreiro de Deus, o valente de Deus, e com as armas que Deus colocou. É aquela história que nós sempre falamos, irmão, tem armadura que não serve para você, serve para outro, mas a sua pode ser outro tipo de armadura. Tem as armas que servem para um, mas não serve para outro. Então Deus usa cada um de uma forma, de maneira que cada veste, cada armadura, cada arma se encaixa perfeitamente no seu estilo. Uma coisa é certa, Deus nunca vai perder a batalha por causa da armadura dos seus soldados, porque Deus não precisa de espada e nem lança e nem de armadura, como o próprio Davi disse. Então fique tranquilo quanto a essa questão. A batalha e a vitória está dos versos 48 aos versos 54. E por último, após essa batalha, a revelação da identidade. Quem é esse Davi? Então, Davi, ele é depois aclamado pelaquela grande vitória. Pois bem, vocês viram que a luta era entre duas pessoas e dois povos. A inimizade estava entre dois povos, e aqui que eu quero partir com os irmãos para as implicações práticas, os conselhos e a nossa conclusão. Guerra entre duas nações, e um só vencendo daria vitória a um dos povos. Pois bem, como eu disse a vocês, as histórias da Bíblia existem para projetar a grande história de Deus e a história da redenção, e aquilo não apenas que Deus fez, mas tudo aquilo que Deus pode fazer. E elas existem para nos mostrar que o mesmo Deus que opera de uma forma, ele pode operar de várias outras maneiras. O mesmo Deus que protegeu o seu povo em uma determinada época, ele pode trabalhar e proteger o seu povo em outras determinadas épocas. O mesmo Deus que levanta Davi como guerreiro, é o mesmo Deus que sempre terá um homem, terá uma mulher, terá um jovem, terá uma criança, terá um pastor, terá um obreiro à disposição dele. Aleluia! É só ele querer e ele terá a disposição dele para usar. Da mesma forma, meus queridos, essa disputa de um homem, nós temos na Bíblia que por um homem também entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, como eles aqui, dois homens definiriam, nós temos na Bíblia que por homem só, veja a responsabilidade de um homem, por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a toda a humanidade. Mas a graça de Deus também veio por um homem, aleluia. Assim como o pecado entrou por um homem, a graça veio por um homem. Aleluia, assim como Davi deu vitória ao povo de Deus contra o homem, o pecado que entrou na humanidade não foi motivo de derrota do homem, nem dos planos de Deus, porque Deus levanta um homem para que a humanidade fosse restabelecida, e nós estamos tratando do homem chamado Jesus. A necessidade de um homem, escolhei entre vós o homem. Certamente o povo de Deus estava sem qualquer meio de ser salvo. Vocês viram aqui? De todos os valentes, inclusive o próprio rei Saul e os irmãos de Davi que
criticaram a ele por ele estar aqui. O que você está fazendo aqui? Quem te chamou para a conversa? Eles próprios não estavam dispostos a enfrentar o gigante. Então, escolhi o homem, o desafio era, eles estavam sem qualquer meio. Quem vai lutar com esse gigante? E vocês viram que foi 40 dias procurando uma pessoa. Assim estava e caminhava a humanidade. Quem poderia dar a sua vida? Deus deu a lei, enviou os profetas e não viu o texto de Romanos, Paulo falando, Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer, nenhum homem para lutar. Então a humanidade estava perdida, assim como Israel estava perdida e a ser aniquilado por Golias e por todos os filisteus. Iriam ser envergonhados, assim como o homem no pecado. Mas, de repente, nessa história, se levanta Davi, dizendo, olha, tem um Deus, eu vou em nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado. Quem é esse incircunciso para afrontar a Deus? Como a humanidade perdida, eis que Deus envia o seu único filho para salvar o homem, tirar o homem do pecado e para lutar contra as hostes do inferno. Aleluia, porque não prevalece contra a igreja de Deus por causa de Cristo, que venceu todas as coisas ali na cruz do Calvário. Mas a humanidade, assim como Israel, estava totalmente perdido. E o que é as pessoas diante de uma luta? Como eram as pessoas aqui? O que seria das pessoas diante de Golias e dos filisteus? Nada, se Davi não se levantasse. É a situação das pessoas sem Deus diante do pecado. Não sabe o que fazer. Certamente você já ouviu muitas pessoas, olha, eu estou em pecado, estou fazendo isso, não sei o que fazer. A nossa solução é, olha, confessa, você vai ser excluído, você vai sofrer as consequências, mas nós não apresentamos uma solução. Mas saiba que existe um homem que dá a solução, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, e ele venceu na cruz. Quando nós apresentamos a ele, há uma solução, há uma vitória. É o único que venceu a morte, e por causa da sua vitória sobre a morte, nós também venceremos a morte. Então nós temos em Davi, meus queridos, um pastor, um guerreiro, um rei ungido ao trono. E por todo o Antigo Testamento havia um anseio de um rei, e esse reinado eterno que jamais terá fim, cumpre-se em Cristo que consumou a obra. Como o povo de Israel, assim também caminha a humanidade. Em busca de alguém que vença. Já perceberam que a gente está sempre atrás de alguém para animar a festa? Quem vai pregar? Quem vai cantar? Quem vai fazer isso? E você vai atrás de todo mundo até tentar encontrar uma solução. Quando a solução está bem perto, é Deus que nomeia, é Deus que escolhe, é Deus que dá a vitória, é Deus que luta por nós. Aleluia, você só deve crer em Deus, você só deve se preparar, ensaie, toque, esteja ali aonde Deus quer. É só isso, é só isso. Aleluia, não precisa estar à busca de quem vença, porque Deus, Ele é que vence, é Ele que dá a vitória, e Ele pode fazer isso de várias formas. Ele é um Deus que transpõe qualquer obstáculos. Aleluia. O gigante, ele despreza, insulta e amaldiçoa Davi. Isso está nos versos 42 ao 44. Percebe como ele é bem cruel e bem perverso? Parece-nos a história de Cristo que o pastor, coincidentemente, leu em Isaías 53. Aleluia! Cristo apareceu. Ele não tinha parecer nem formosura, mas foi subindo como renovo.
Nós olhando para ele não víamos nenhuma beleza. Ele foi desprezado, mais indigno, mas ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O próprio Cristo também foi desprezado, assim como esse gigante estava desprezando. Quem é você? Você é um cão para vir para mim dessa forma? Mas mal ele sabia que esse chamado de cão, esse Davi desprezado, seria um homem que iria vencer sem espada e sem armadura. Como o próprio Cristo, o que a humanidade saberia que este homem, o Jesus de Nazaré, sem parecer, sem formosura, que andou nas ruas da Palestina e da Galileia, estava sobre os seus ombros a nossa salvação. Aquele indigno Cristo desprezado, que as pessoas viravam o rosto, era ele sim que triunfaria, e seria o triunfo da igreja, o triunfo da humanidade. Aleluia, glórias a Deus. Davi surge sem parecer, assim como Cristo. Nessa história de Davi e Golias, temos um propósito maior. Os versos 47 e 48, o Senhor entregará, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Meus amados, a batalha de Davi não foi a última, como as nossas também não serão as últimas. São apenas caminhos onde se encontram e nos encontramos, e o alvo é a Cristo. Aleluia! Se as Escrituras registrassem apenas pequenas histórias, como a lei, os evangelhos, a história de Noé, como a história de Davi, seria apenas mais uma história que estaria passando. Mas como aqui está um pequeno relato desta história que é de Deus, nós precisamos pensar que não acaba aqui nesse conto, que para alguns é um conto infantil. Aqui estava a projeção da obra de Deus, o descendente de Davi. Se Davi morresse nessa batalha, claro que Deus providenciaria outros meios. Se o povo de Israel sucumbisse, claro que os filisteus faria o que eles quisessem aqui com os descendentes, e talvez para Israel não restaria nenhum descendente para o trono de Davi. Mas como a história é de Deus, aleluia, a vitória é de Deus, o povo é de Deus, aqui é mais uma história para Deus dizer a todos: olha, não é ninguém que frustra os meus planos, o meu conselho permanecerá para todos sempre. É só nós lutarmos as guerras de Deus. Você já se perguntou, mas por que Davi? E às vezes nós nos perguntamos, né, pastor, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer? Por que o inimigo está sempre me perturbando? Com essa luta, com esse marido, essa esposa, esse filho, só uma forma de expressão aqui, não que ele seja a tribulação da sua vida, pode até ser, não é isso? Mas cada um tem o seu tipo de luta a lutar e vencer. Meus queridos, isso aí faz parte da história de Deus. Isso aí não vai te matar, não. Isso são pequenas afrontas que quer fazer você ficar com medo e você parar diante dos gigantes, diante dos problemas. Vejam que todos pararam 40 dias sem fazer nada. 40 dias sem ter coragem para nada. Quem foi lá resolver o problema abaixo de Deus? Davi. O que está acontecendo? Precisamos tomar iniciativa. Não deixe os gigantes da luta afrontar você e fazer você parar a sua caminhada. Você deve lutar as batalhas de Deus, ir para frente. A história de Deus não para com a sua luta, com a sua tribulação, com a sua afronta. Não deixe a história de Deus parar. Não deixe pequenas lutas ou pequenos gigantes afrontar a sua vida e fazer você parar. Glória a Deus. São pequenos porque para Deus não existe nada que Ele não seja maior.
A história de Deus, o reino de Deus, a salvação é de Deus. Todas essas histórias existem temporariamente para atender os propósitos de Deus. Você vai ter lá na história desde Adão, Caim, desde os bons e os ruins. Alguns conseguiram chegar até o fim, outros não, outros pararam no meio do caminho. Paulo diz que todos o abandonaram. Só Lucas estava com ele. Demas havia o abandonado, amando o presente século. As pessoas vão desistindo à medida que vêm as lutas, mas esquece que a vitória vai estar do outro lado, e a batalha não é sua. Ande mais, caminhe mais, lute mais. Há sempre uma muralha, mas não há uma muralha que te impeça. Você pode pular, você pode escalar, ou Deus pode derrubar a muralha de uma vez por todas. O certo é, há uma Canaã te esperando, há uma terra que mana leite e mel. Se você morrer, morra lutando, morra na batalha. Você morre, mas a história de Deus continua, através do teu filho, do seu trabalho, daquilo que você fez, através da sua fé. Aleluia, porque a história de Deus, você é só uma parte nesta grande história. Glória a Deus, aleluia. Golias, o gigante, se levantou apenas para cair, provocou apenas para surgir um valente. Se ele não provocasse, não ia surgir ninguém. Então, às vezes, a gente tem que ser afrontado um pouquinho, não é isso? Tem que as pessoas chegar para você e falar, você não canta nada, você é desafinado, aí vai provocar, agora que eu vou ensaiar mesmo, né? E agora que eu vou orar mesmo, né? Não, você não prega nada, tá bom. Aí, vou estudar teologia, vou ficar 4 anos lá, aí depois Deus vai me dar graça, tá? Aí você começa a orar. Às vezes a gente precisa ser provocada, a nossa fé tem que ser provocada, para aí a gente, não com a nossa grandeza, mas dizendo, não é o fracasso que Deus quer na minha vida, e não é qualquer afronta. Aliás, nenhuma afronta vai nos parar. Eu imagino vocês aqui, meus amados, se vocês fossem parar na primeira afronta, ninguém estaria cantando, pregando. Acho que a maioria dos pastores, os obreiros aqui, se na primeira vez que ameaçaram, irmão, não vem para essa igreja não, irmão, pode ir embora aqui, não vai dar certo, irmão. Mas você ficou lá firme e forte, aguentou o carão, sofreu, fez de conta que não estava acontecendo nada, você aguentou firme. É essa vitória que Deus quer. Você já pensou que quantas pessoas perdem grandes empregos, grandes propostas, só por causa do medo? Vai embora, irmão, o que você está fazendo aqui? Você não nasceu para isso. Tem pessoas que desistem da faculdade porque, irmão, essa faculdade não é para você, não é a sua cara. E quem falou que tem alguma coisa parecida com a sua cara? É monstro que assombra você mesmo, não vai ser parecido com a sua cara, mas vai em frente, meu irmão, em nome de Jesus. Vá em frente, a história é de Deus, e Deus quer que você faça parte da história dele. O Golias, o gigante, se levantou para cair, né? E se parou e clamou às companhias de Israel. E vocês já sabem, caminhando para o final, Davi é o valente guerreiro que se tornou rei e foi confirmado, né? O ascendente, né, real, né, de Jesus. Na verdade, Davi, ele venceu não necessariamente a sua luta, a sua guerra, ou a guerra de Israel, ou pelo prêmio, mas foi a vitória de Deus que está aqui, aleluia. Foi isso que ele disse. Então, para concluir aqui, meus queridos, na verdade, tudo tinha um propósito principal. Deus não é Deus de propósito? A gente sempre prega, né, que, irmão, procura olhar no que você está passando, qual é o propósito de Deus. Se você não enxergar, continua olhando. É igual essa história aqui. Quantas vezes você olhou para essa história aqui e você só enxergou um conto infantil, não é isso? É a nossa luta, a gente só enxerga aquele problema. Continue olhando para a sua vida. Veja, tem um propósito maior e sempre terá um propósito maior. Fé, coragem e habilidades de Davi são só detalhes.
afunda as pedrinhas do riacho. Sabe aquelas pedrinhas que o povo fica discutindo até hoje? Qual o significado? E é uma coisa fantástica, né? A criatividade dos irmãos nessa história e nessas pedrinhas tiradas do riacho. Mas sem entrar nos detalhes, irmãos, olha, sem pedra, se fosse só um sopro, e esse sopro fosse com a força de Deus, o gigante ia cair por terra mortinho só com sopro. Glória a Deus. A projeção de Davi para ocupar o reino, etc. Pode ser, meus queridos, que vocês não vençam todas as batalhas. E até morra nas batalhas. Quantas pessoas perderam a vida na Covid, outros estão doentes. Pastor Donizete orou por muitas pessoas enfermas, alguns com cânceres, outros com doenças incuráveis, outros com problemas crônicos. Possa ser que você não seja curado de uma delas, mas não esqueça, Deus em tudo terá um propósito. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar, mas se Ele não fizer isso, continue lutando as batalhas de Deus. Aleluia! Não há gigantes capazes de parar a obra de Deus, assim como não são capazes de parar a sua vida. Cristo é o descendente de Davi e o seu reino permanecerá para sempre. Davi era apenas um homem que Deus usou, e Golias apenas mais um gigante na história que certamente seria derrubado os outros irmãos de Golias pelas outras 4 pedrinhas. Nunca tema diante das dificuldades. Continue lutando contra o pecado, contra a carne e contra o diabo. Vença as batalhas como Davi, glorificando a Deus. Deus me dará vitória. Glória a Deus. Você só existe e está nas batalhas para cumprir os propósitos de Deus e continuar a história de Deus. Então, enquanto você diz, é a minha história, é os meus sonhos, é a minha realização, Deus está dizendo, é? Não é. Não é o seu sonho, não é a sua história, não é a sua realização. Na verdade, é a minha história, são os meus sonhos, é a minha realização, é a vida eterna. Você é só uma passagem, escolhido por Deus, perdoado por Deus, transformado por Deus, que Deus resolveu colocar você, aleluia, dentro dos planos dele. E não é Deus que está dentro dos seus planos, mas você está dentro dos planos de Deus para cumprir a vontade dele. E finalizando de fato, nunca deixe de olhar as histórias da Bíblia como partes da grande história de Deus. Há uma lição, uma implicação, mas não são histórias infantis e engraçadas. O gigante caiu, bem feito. Não são histórias folclóricas ou mitológicas. São reais e são proféticas. As histórias existem para que todos os homens saibam que há um Deus no céu, há um Deus em Israel, há um Deus em Guarulhos e há um Deus na sua vida que cuida de você. E as histórias existem para dizer para nós que um dia veremos a Jesus, o filho de Davi, que venceu o gigante Golias. É esse, não creio no Cristo vencido, aleluia, um dia veremos face a face. Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus, maravilha, pastor Paulo, Deus abençoe, continue abençoando a vida dele, que ele continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com a Mayra, enquanto ela se aproxima, quero avisar que ao terminar, passa na cantina, que a cantina está funcionando, te aguardando lá. Está funcionando, né? Não está? Não está? Não está. Não passa na cantina, então. Hoje as irmãs fizeram um passeio aí, está fechada a cantina, amém? Vamos adorar o Senhor com a Mayra. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Adore a Deus juntamente comigo, amém? Aleluia.
que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, você é protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar.
Deus. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Quero aqui fazer as apresentações, né, das igrejas que compõem a Regional 5, mas antes eu quero passar aqui a ordem dos ônibus que estão na frente. Então, na sequência, o Vilani, depois a Nova Cidade, Jardim Angélica e em seguida o Aracília. O aonde do bairro dos Pimenta está na outra rua, segundo a informação. Amém? Então, quero aqui apresentar as igrejas que compõem a Regional 5, que é a sede ali no Jandaia. Primeiramente, Deus abençoe as irmãs, Coral Unido, muito obrigado por sua presença e louvor. Também o Coral Unido dos Irmãos, Jovens e Adolescentes, e o cantor Givanildo, que louvou muito bem nesta noite também. Deus abençoe também o conjunto, Deus abençoe a vida dos irmãos. Meus irmãos, então vamos começar aqui, cidade Aracília, pastor Renato Alves e a sua caravana. Está ali, olha só que bênção, Deus abençoe pastor Renato. Parque Piratininga 1, pastor Gilvan Aprígio e a sua caravana. Estão ali, Deus abençoe meus irmãos. Nova Cidade, pastor Wagner Gonçalves Ronda e a sua caravana. Deus abençoe, pastor Wagner está se recuperando, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, pastor Wagner. Jardim Angélica, pastor Adriano dos Santos Bueno e a sua caravana. Estão ali. Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado. Vilani, pastor Manuel Barbosa Filho e a sua caravana. Olha que bênção, Deus abençoe meus irmãos. Bairro dos Pimenta, pastor Eliseu Nogueira e a sua caravana. Amém, Deus abençoe pastor Eliseu. Agora eu quero apresentar as igrejas que vieram com os obreiros e alguns líderes de departamentos. Regional 5, né, que é a sede da regional, Jandaia, pastor Kleber Batista e a sua caravana. Está ali o pastor Kleber. Amém, Deus abençoe meus irmãos. Jardim Bela Vista, pastor João Francisco Dantas e a sua caravana. Está ali o pastor João, Deus abençoe. Piratininga 2, pastor Genival Pedro e a sua caravana. Está ali os irmãos, Deus abençoe. Vila Itaim, pastor Marcelo Bispo e a sua caravana. Marcelo, está ali, Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Jardim Itapuã, pastor Diogo Rodrigues e a sua caravana. Está ali, Deus abençoe. E Jardim Alice, pastor Roberto das Neves Santos e a sua caravana. Está ali, Deus abençoe. Vieram todas as igrejas. O pastor Marcos, ele falou que, avisou que não tem cantina, mas a Regional 5 está vendendo pirulito de chocolate. Olha que bênção. Então dá para você comer e dá tempo de chegar em casa, né? Com um chocolate para enganar o estômago. Amém? Então eu já comprei. A filha do pastor Kleber já ofereceu, eu comprei ali. Então vai estar lá na frente, tá? Não é isso? Vendendo ali, tá? Então, compre, tá? Pague e não esqueça de dar o dízimo do lucro. Amém? Deus abençoe. Pastor Clementino, nosso presidente. Chocolate. Olha, quem tem diabetes não pode nem ver chocolate na frente, né? E quem não tem, evita muita massa, muita coisa doce, porque a diabetes é uma arma poderosa para derrubar a pessoa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós louvamos e glorificamos o nosso Deus. Ele é maravilhoso. E o que nós precisamos é unir cada dia. Porque a união faz a força. E na medida que nós nos unimos, nós podemos realizar a obra de Deus de uma maneira toda poderosa para ganhar almas para Jesus.
falar em ganhar almas para Jesus, o nosso trabalho evangelístico aqui na cidade de Guarulhos está muito bom. E para o ano de 2024 vai melhorar. A orquestra, mocidade, obreiro e aqueles que têm prazer na obra do Senhor se unam cada dia e façam a evangelização. Eu fiz muito isso na zona oeste e na zona leste, foi por onde eu passei. E mesmo no Brás, como vice-presidente. A obra de Deus ela é feita com carinho, com amor, com dedicação, para que almas que estão sem direção tenham uma oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o trabalho continua. Você tem alguma coisa para avisar ainda, né? Então vem aqui. E domingo próximo nós estamos em festa. E eu conto com a cooperação de todos os obreiros. Isso, nós... Domingo é reunião de obreiros, né? A partir das 10 horas da manhã, a última reunião do ano. Depois, do dia 17, teremos a cantata de Natal aqui na Igreja Sede. É o terceiro domingo, a partir das 18h30. Todos estão convidados a estarem aqui conosco. Amém? Está aí o aviso importante. A cantata, a reunião de obreiros. Eu espero que essa reunião de domingo nós vamos ter uma cooperação, como tivemos domingo passado, né? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer a Regional 5. Que Deus continue abençoando as regionais. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de estarmos na sua casa, aonde realizamos um grande culto, o culto de sexta-feira, Senhor, que é tão importante, porque é ali que nós meditamos na palavra para levar as almas ao campo verdejante e às águas cristalinas. Dê-nos a tua bênção, Pai. Sustenta-nos nas tuas fortes e poderosas mãos. Abençoa cada família, Senhor, aonde também participando desse grande culto conosco, lá nos seus lares, a bênção que o Senhor nos concede aqui, Ele concede também nos lares, aonde 2 ou 3 estiver reunido para agradecer a Deus e falar das suas maravilhas. Ali Deus está presente e abençoando. E agora, Senhor, que estamos encerrando o nosso culto, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, porque aqui oramos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Estamos encerrando, ó Deus, este culto, te agradecendo
por todas as bênçãos e maravilhas. Os problemas são muitos, mas as vitórias são muito mais e supera todos os problemas que surgem. O que nós precisamos é confiar naquele que está no comando de todas as coisas, como nós ouvimos a tua palavra esta noite. É Ele que nos dirige, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda e nos livra de todo mal, é Ele que nos sustenta com as suas mãos fortes e poderosas. E agora, Senhor, queremos te agradecer, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, seja com cada família, em nome do Senhor. Todos digam amém, Jesus. Amém. Que Deus nos leve em paz. Amém.